Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão de Deus Pai, do Espírito Santo, esteja com todos os amados e queridos ouvintes da Palavra de Deus. Como sempre, eu sempre peço aos irmãos, às irmãs, que peguem as Escrituras, porque é nelas que nós temos a vida eterna, porque elas testificam acerca do Salvador, do Senhor Jesus Cristo, aquele que veio ao mundo em carne, nasceu de uma virgem, da Virgem Maria, se fez homem como nós, se humilhou, tomando a forma de servo, de homem. O próprio Deus, ele se humilhou, tomando a forma de homem como nós, né? Se fez homem, sem pecado, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos para nos dar a vida eterna. Isso é algo maravilhoso. E todo aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Então eu gostaria que você abrisse o Evangelho em São João, no capítulo 3, versículo 3. É uma passagem bastante conhecida. É uma mensagem bastante conhecida. E para que nós venhamos a falar sobre vigiar e orar, é importante que nós venhamos ler essa passagem. João 3,3. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia também, no Evangelho de João 3,3, que diz assim: Jesus replicou-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Vamos ler de novo o que Jesus Cristo falou? Quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Necessário vos é nascer de novo. Olha só que palavra, né? Agora, Nicodemos, isso ele falou para Nicodemos, que era um príncipe, que era um mestre, né? Era uma pessoa que tinha um conhecimento grande aqui na terra, era uma pessoa que era dotado de sabedoria humana. Mas Nicodemos, ele não entendeu essas palavras que o Senhor Jesus disse para ele, que necessário vos é nascer de novo para poder ver o reino de Deus. E Nicodemos até perguntou: Senhor, como é que eu, já sendo velho, eu vou entrar no reino da minha mãe e tornar a nascer? Como vou fazer isso? Quer dizer, Jesus estava falando de coisas espirituais, que nós temos que nascer da água e do Espírito. A água é a palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus é Espírito e é vida. A palavra de Deus é que nos limpa. A palavra de Deus é comparada com a água. A água não purifica, não limpa nossos corpos. A água é símbolo de pureza. E a palavra de Deus, ela é comparada com a água. Por quê? Porque a palavra de Deus é que nos limpa. Por isso que o próprio apóstolo Paulo falou: aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, a pregação do Evangelho, a pregação da palavra de Deus, ela nos traz a purificação para a nossa alma, para o nosso espírito. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Pode uma pessoa, sem ter provado o novo nascimento, vigiar e orar? É lógico que não. Uma pessoa que não teve um novo nascimento, uma pessoa que não teve um encontro real com o Senhor Jesus, de maneira nenhuma ela terá condições de vigiar e orar, porque ela vive na prática do pecado. Logo, ela está morta nos seus pecados. Ela não consegue enxergar as coisas espirituais. Aquele que vigia e aquele que ora é aquele que teve um novo nascimento, é aquele que nasceu da água e do Espírito, é aquele que nasceu através da palavra de Deus, é aquele que ouviu o Evangelho e recebeu Jesus como seu Salvador, é aquele que uma vez ele ouviu a pregação do Evangelho e ele creu em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então todo aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. Todo aquele que ouve o Evangelho da graça de Deus, ouve a pregação do Evangelho e crê em Jesus, será salvo. E aquele que crê em Jesus, esse sim, tem a condição de vigiar e orar.
Esse pratica a vigilância. Esse não quer viver na prática do pecado. Esse que nasceu de novo, ele tem uma preocupação de não pecar contra Deus. É por isso que ele vigia e ele ora. Ele está sempre em oração, falando com o Pai, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Está sempre em oração, pedindo ao Senhor: eu quero te agradar, eu quero fazer a tua vontade. Então, entenda isso, meu querido. Ninguém, minha querida, ninguém tem condições de vigiar e orar se ele não nascer de novo. É por isso que é muito importante nós, que já recebemos Jesus como Salvador, venhamos anunciar Jesus Cristo a toda a criatura. Veja que o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Coríntios mesmo, ele falou que importa que o Evangelho seja pregado. Às vezes nós ficamos até chateados, porque muitas pessoas pregam o Evangelho interessado em tomar o dinheiro das pessoas, pregam o Evangelho por contenda. Mas o apóstolo Paulo lhe orientou que não importa a forma que o Evangelho seja pregado. O importante é que o Evangelho seja pregado, seja anunciado o Evangelho, que no final resultará em salvação para aqueles que ouvem. Então, não parte de nós o julgamento. Nós não devemos julgar as pessoas. Sim, os procedimentos, é claro. O próprio Senhor Jesus disse que conhecereis a árvore pelo fruto. Então, pelo procedimento de cada um, nós temos condições de saber quem é quem. Né? Eu posso estar pregando aqui o Evangelho, falando de Jesus, anunciando o Evangelho de Jesus, mas se a minha prática não for dentro do ensinamento de Jesus, logo eu estou sendo um falso profeta. Né? Eu estou falando o que é certo, mas não estou praticando o que é certo. Então daí vem a importância, né, de nós observarmos a palavra de Deus, de nós examinarmos as Escrituras, porque examinando as Escrituras, nós temos nela a vida eterna, e são elas que testificam de Jesus. Então que isso fique claro, para que um ser humano, para que um irmão, uma irmã esteja vigiando e orando, necessário é que ela tenha um novo nascimento, ela tenha essa experiência do novo nascimento, porque do contrário, ela não terá condições de vigiar e nem de orar. Porque a pessoa que vive na prática dos seus pecados, ela não vigia e não ora, porque ela já vive no pecado. Ela já vive na prática do pecado. Ainda que ela até tenha ouvido a palavra de Deus, ainda que ela tenha falado: eu sou crente, eu faço parte de uma denominação, isso não basta. Isso não basta. O importante é a pessoa ter um novo nascimento. Aí sim vai fazer a diferença. Quem teve uma comunhão, uma experiência com o Senhor Jesus espiritual, ela jamais vai precisar ficar buscando a Deus em templos ou correndo de um lado para o outro. Porque aquele que teve uma experiência com Jesus, ele não vai ao templo, ele é o templo de Deus. Aquele que teve uma experiência real com o Senhor Jesus, ele não vai ao templo, ele é o templo de Deus. O Espírito Santo habita dentro de nós. Glória ao nome santo do Senhor. É por isso que Jesus fala: não correr de um lado para o outro. E as pessoas fazem isso. Né? Ele fala: não useis de vã repetições, pensando que por muito falar serão ouvidos. E as pessoas fazem isso, ao contrário dos ensinamentos de Jesus. Né? Mas o importante é que você venha buscar esse novo nascimento. Peça a Deus misericórdia. Reconheça que você é um pecador, que você é uma pecadora, que você precisa do novo nascimento. Fale com Ele: Senhor, tem misericórdia. Você está ouvindo o Evangelho agora. Então põe em prática a palavra de Deus. Fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Meu Deus, eu quero ter um novo nascimento, quero ter um encontro real com o Senhor. Não dentro de denominações. Que Jesus nunca, em toda a história bíblica, é só ler o Evangelho. Jesus nunca mandou abrir nome de igreja. Jesus nunca pregou denominação. Jesus nem os apóstolos fizeram parte de nome nenhum de igreja. A igreja é única. A igreja é uma só. A igreja é onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, disse Jesus. A igreja está onde tem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus. Entenda, meu querido. Então não fique preso a alguns homens que querem levar vantagem em cima de algumas pessoas. Porque o ser humano sempre quis dominar as outras pessoas. O ser humano, alguns homens, sempre quiseram dominar. E o homem que não tem Deus, ele quer dominar as outras pessoas. Eles não querem fazer discípulos. Eles querem ter pessoas debaixo do seu comando. Eles querem ter pessoas debaixo do seu comando, que eles possam manipular as pessoas. Mas não é isso que Jesus quer.
Jesus quer que você se torne um discípulo, se torne uma discípula. Porque no reino espiritual, no reino do Senhor Jesus, entre nós não há maior nem melhor. Maior é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o nosso advogado junto ao Pai. É aquele que nos perdoa de nossos pecados. Que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E eu continuo dizendo, examine as Escrituras. Busque conhecer o Evangelho. Não seguir só por certos pastores, ou pregadores, ou padre. Nada disso. Padre, nem deveria existir esse nome. Eu digo, nem deveria existir esse nome, padre. Porque o próprio Senhor Jesus disse, um só é o vosso Pai. É aquele que está no céu. E padre significa o quê? A tradução de padre é pai. Você vai ficar chamando o nome de pai, de pai. Pai é o nosso Pai Celestial. Pela fé em Jesus Cristo. Todo aquele que recebeu Jesus, deu-lhes o direito ou o poder de se tornarem feitos filhos de Deus. Então nosso Pai é o nosso Deus que está no céu. E não o homem na terra. Então, meu querido, minha querida, vamos examinar as Escrituras para nós não sermos enganados por esses homens que vivem aí na terra, enganando as pessoas. A nossa fé tem que ser em Jesus Cristo, somente em Jesus Cristo. E nós não precisamos ver Jesus, mas precisamos crer em Jesus. Porque quando você vê, já não é mais fé. Aquilo que você vê deixou de ser fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam e da prova do que você não vê. Isso é fé. Quando você vê, já deixou de ser fé. Então que nós possamos continuar crendo no Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus e Pai. Ele, através de Jesus, nós temos o Pai. Sem Jesus não temos o Pai. Então que Deus Pai te abençoe, em nome de Jesus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você. E para você que nasceu de novo, vigie e ore. Sim, continue vigiando e orando, porque para que nós não venhamos cair em tentações e nem ser enganados por ninguém, pelos mensageiros do diabo que estão nesse mundo já há muitos e muitos anos, muito antes de nós nascermos, né? Mas o Senhor Jesus, ele tem cuidado da sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Amém.